Uma boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à nossa sessão de reuniões. Nós programamos hoje 2 reuniões, essa é a 38ª reunião extraordinária. Colocamos como pauta única, dada a demanda e a justificativa para a realização, tanto da reunião quanto a aprovação de ata. Então, a 38ª reunião extraordinária do Conselho Universitário, que traz como pauta a apreciação de ato de declaração ad referendo. Essa declaração ad referendo, ela se refere a 2 atos, que seria a renovação de autorização de atuação da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, a FAPEX, como Fundação de Apoio ao FOB, e a avaliação de desempenho da FAPEX, considerando o relatório apresentado. Vou fazer um breve relato. Algumas informações podem até ser redundantes para o Conselho, mas, como todos sabem, a FAPEX, é uma das fundações de apoio. A nossa fundação de apoio é credenciada atualmente com projetos em andamento, ela é credenciada junto aos Ministérios da Educação e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para atuar como fundação de apoio ao FOB. Essa relação institucional, ela está prevista no nosso artigo 68 do Regimento Geral e também na própria legislação vigente, e ali nós temos o principal objetivo, que seria o suporte operacional, administrativo e financeiro da entidade fundacional, ou seja, da fundação, para fins de execução de projetos, tanto de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico, artístico e tecnológico. Nós recebemos da referida fundação um ofício de número 108/2001, vindo da diretoria da FAPEX, que ele foi emitido em 7 de dezembro de 2021. Nesse ofício, a diretoria ela solicita o encaminhamento da documentação para dar andamento no processo de renovação da autorização da FAPEX, para que ela continue apoiando a universidade, no caso a UFOB, no desenvolvimento de alguns desses projetos. Em cumprimento às próprias orientações da Fundação e atendendo ao que está estabelecido tanto na portaria interministerial MEC MCTI número 191, a portaria de março de 2012, nós emitimos, por meio do gabinete da reitoria, a portaria de número 390, em 10 de dezembro de 2021, ou seja, assim que recebemos a demanda, emitimos uma portaria designando uma comissão para que ela pudesse fazer a avaliação de desempenho da Fundação de Apoio, conforme nós temos estabelecido também pelo nosso normativo interno, que é a nossa resolução Consune-UFOB número 09, de fevereiro de 2021. Todos os documentos que foram solicitados e o próprio parecer da comissão sobre o desempenho da Fundação junto ao FOB foi apensado ao processo e encaminhado do gabinete da reitoria para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, para que nós pudéssemos ter a manifestação do Conselho quanto à autorização da renovação do credenciamento da FAPEX, para que ela possa continuar atuando como Fundação de Apoio da UFOB, bem como a avaliação de desempenho da Fundação. Esse processo, até pelo período em que nós estávamos tratando, que era ali no final da primeira quinzena de dezembro, nós encaminhamos o processo à conselheira Leriane Cardoso, para que ela pudesse emitir o parecer, uma vez que a conselheira, inclusive do ponto de vista administrativo, tem acompanhado a execução bem próxima dos projetos que estão vinculados à Fundação, para fins de apoio. Nesse processo, nós anexamos, então, o parecer e as devidas recomendações apontados pela parecerista, para que a gente pudesse fazer alguns ajustes no documento que tinha sido emitido pela comissão responsável pela análise, em relação aos projetos. As recomendações todas, obviamente, elas foram acolhidas, e esse processo ele chega no gabinete da reitoria já após o dia 20 de dezembro. Como nós não teríamos como submeter ao Conselho em tempo hábil, dado o período de recesso acadêmico, nós vemos que, para poder manter, inclusive, esse apoio direto e não trazer nenhum prejuízo aos projetos que vinham sendo executados, e uma vez que os apontamentos feitos davam plena segurança ao Conselho e à presidência do Conselho, e não termos que fazer uma convocação ali no finalzinho de dezembro,
nós emitimos uma declaração ad referendo em 23 de dezembro, onde, com base no parecer e na avaliação, nós recomendávamos, aprovávamos a recomendação de renovação da autorização de atuação da FAPECS como fundação de apoio junto ao FOB. Da mesma forma, aprovávamos a avaliação de desempenho da FAPECS, uma vez que todos os indicadores exigidos no normativo da UFOB, eles estavam sendo atendidos. Esses procedimentos, esse andamento bem no final do ano, que possibilitou que nós pudéssemos encaminhar toda a documentação para realizar os registros junto ao Ministério da Educação. Conforme consta no próprio processo, o Ministério da Educação encaminhou a diligência à FAPECS, que era algo que nós já esperávamos, isso já tínhamos até conversado diretamente com a diretoria da FAPECS, não perderíamos o prazo de tramitação do processo junto ao Ministério, mas teríamos o compromisso de, na nossa primeira possibilidade de retorno às atividades do Conselho, que nós passássemos a declaração ad referendo e faríamos um relato com relação ao que foi feito no final do ano. Então, o próprio Ministério da Educação, através da CESU, ele encaminha no dia 14 de fevereiro a solicitação, obviamente, da ata que delibera no âmbito do Conselho Universitário, referendando os atos, aprovando os atos que levaram a nossa pedido de renovação de autorização para que a Fundação continue apoiando o desenvolvimento de projetos junto à universidade, bem como a sua avaliação de desempenho. Eu faço esse breve relato para que todos tenhamos, apesar de todos terem tido acesso à documentação que a nossa secretária Gleiciane encaminhou, eu acho importante também que o conselheiro Leriane, que acompanhou de perto o desenvolvimento dessas atividades, bem como emitiu o parecer, possa fazer também um breve relato, professor Leriane, para que o Conselho tenha uma noção clara de como se deu a execução desses projetos pela Fundação de Apoio, bem como quais foram os índices que foram alcançados em termos de avaliação de desempenho, considerando a resolução que foi aprovada pelo Conselho. Certo? Passa a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento o magnífico reitor, os demais conselheiros e a todos que nos assistem. Farei, então, o relato do pedido de renovação que foi encaminhado pela Fundação de Apoio, como o magnífico reitor já informou. Então, recepcionamos o pedido, e o pedido está alicerçado no Decreto 7.423, de 2010, que regulamenta a legislação de número 8.958/94, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. Dentre os documentos necessários à instrução do pedido de renovação junto ao Ministério, de acordo com o artigo 5º deste decreto, 7.423, a Fundação de Apoio ela precisa apresentar alguns documentos, e inclusive avaliação de desempenho, que deve ser aprovada no âmbito do colegiado superior da instituição apoiada, no nosso caso, está sendo aqui discutido. E essa avaliação de desempenho, ela está baseada em indicadores e parâmetros que devem ser objetivos, demonstrando aí os ganhos de eficiência obtidos no gerenciamento desses projetos, que são realizados com a colaboração da Fundação de Apoio. Está previsto no inciso 3º desse artigo 5º do decreto 7.423. Nesse sentido, em observância à resolução Consune UFOB número 009, de 4 de fevereiro de 2021, que versa sobre a avaliação do desempenho das fundações de apoio, foi realizada tal avaliação pela comissão que foi designada por meio da portaria número 390 de 2021. E levou em consideração, esta comissão levou em consideração os critérios que foram estabelecidos no anexo desta resolução, especificamente no artigo 3º. Esse artigo, ele faz referência ao conjunto de informações que precisam ser apreciadas para a emissão de uma informação conclusiva acerca da recomendação ou não.
essas informações estão vinculadas ao desempenho operacional, então, inciso 1, 2, 4 e 5, ao desempenho financeiro da Fundação de Apoio, então, incisos 3 e 6, e análise dos indicadores de eficiência, incisos 7, 8º e 9º. Por fim, o inciso número 10 é exatamente o ato conclusivo desta comissão, que deve fazer o apontamento pela conclusão da análise, né, pelo fechamento da análise. Todas essas informações, elas foram apreciadas no âmbito por meio desta comissão, que procedeu à análise dos 6 projetos que estavam naquela ocasião, né, em dezembro, a gente está se referindo aí ao período de dezembro, que estavam vigentes. Então, em verdade, foram 6 contratos acadêmicos que foram celebrados, com valor total correspondente a R$ 3.878.260,06. Destes 6 contratos acadêmicos, temos 3 contratos tripartites entre financiador, o FOB e a interveniente FAPEX, e 3 contratos bipartites com outros, no caso específico, a Fundação de Apoio e a Universidade. E no decorrer do exercício de 2021, a comissão ainda aponta que dos 6, 2 foram assinados no decorrer do ano. Em relação ao quantitativo de participantes no projeto, em conformidade com o artigo 6º, parágrafo 3º do decreto número 7.423/2010, e o artigo 6º da resolução FOB-Consune número 11, estabelece que os projetos deverão ser realizados por, no mínimo, 2/3 de pessoas vinculadas ao FOB, foi indicado a necessidade de adequação da composição da equipe de um projeto, de número 23.520.0062/2020-33, em observância à resolução Consune número 11/2017. Em destaque, o relatório que foi apresentado pela comissão destaca o indicador de satisfação, que foi calculado com base no grau de satisfação dos coordenadores do projeto em relação aos serviços prestados pela Fundação de Apoio. Verificado, juntamente aos coordenadores desse projeto, né, o nível de satisfação, e esse indicador aponta para o nível de 74,2% de satisfação. Né. Esse indicador, ele é mensurado a partir do índice de satisfação do relacionamento e usabilidade do sistema, e do índice de satisfação de atuação da Fundação de Apoio. A composição deste indicador aponta, né, numa escala de 1 a 5 para esse total de 74,2% de satisfação. E, por fim, o relatório, né, com o objetivo de concluir acerca da análise, indica que a Fundação demonstrou satisfatório desempenho em relação aos serviços prestados, com base nos critérios estabelecidos na resolução número 9/2021 e observando a resolução 11 do Conselho Universitário também. Então, após a análise, né, das informações que foram prestadas pela Fundação de Apoio, e o acesso aos dados disponibilizados em portal de transparência, né, a análise da comissão contemplou todos os elementos necessários à avaliação de desempenho da Fundação de Apoio, portanto, manifestando-se favorável à renovação do credenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, FAPEX, para atuar como Fundação de Apoio ao FOB. Então, cumprindo o objeto do que foi instituído por meio da portaria número 390/2021. Desta maneira, na condição de parecerista, foi enfatizado a necessidade de ajustes, que a comissão acolheu, como bem disse o professor, o magnífico reitor, e a informação conclusiva é pela aprovação, né, da avaliação de desempenho, prestando aí a informação à FAPEX, que vai juntar os demais documentos para seguir para o recredenciamento, né, para a renovação do recredenciamento junto ao Ministério da Educação. E aí fico à disposição, magnífico reitor, caso alguém deseje obter mais informações sobre o tema.
Certo, eu agradeço, professora Liliane. Eu acho que o conjunto, né, de relatos, né, aqui feitos pela professora Liliane já demonstra por que nós tínhamos segurança, inclusive na aprovação, né, do ato ad referendo, uma vez que ele cumpria com o atendimento, né, às demandas. E nós sempre ficamos bastante preocupados, né, no sentido de assegurar a continuidade da execução, né, dos projetos em andamento, sem trazer nenhum tipo, né, de transtorno aos seus coordenadores, uma vez que nós vemos que a Fundação ela acaba dando um suporte adicional muito importante, né, nesse apoio operacional, administrativo, né, para os próprios coordenadores, né? Então, atendendo, né, obviamente, a todos os princípios legais, tanto os marcos externos quanto também os nossos normativos internos, dava bastante segurança para que nós fizéssemos a devida aprovação e a recomendação, né, acolhendo a recomendação. Também gosto sempre de destacar que, por ser um ato ad referendo, eu sempre gosto de fazer a justificativa, né, que eu tento me pautar sempre na decisão, né, baseada em um parecer e nota técnica, né, um parecer técnico e um relatório técnico realizado, né. Então, isso até eu agradeço também bastante, tanto a professora Leriane quanto a comissão, que teve um prazo bastante curto, né, foram menos de 20 dias, para que pudesse entregar nas mãos da presidência do Conselho, né, um documento que desse segurança, né, sendo, obviamente, bastante criteriosos, né, na avaliação, isso eu acho que todos podem verificar no âmbito do próprio relatório, né, dando tanto segurança institucional quanto também para os nossos coordenadores, né, e não ter uma interrupção, né, num processo que, acho que todos se lembram, foi bastante difícil para a universidade estabelecer esses credenciamentos e abrir um espaço, né, mais uma possibilidade para que as atividades pudessem ser desenvolvidas no âmbito da nossa universidade, né. Acho que a mesma situação, né, em relação à avaliação de desempenho, ela demonstra uma avaliação satisfatória, mas ao mesmo tempo ela sinaliza, né, itens que precisam ser aprimorados, né, isso para nós é bastante importante, porque é o que abre um diálogo permanente com a Fundação, que obviamente ela tem um grande desafio, que é buscar se adequar cada vez mais às peculiaridades, às especificidades, né, em relação à nossa universidade, né, mas já é um apoio que não tem como a gente negar e até abrir mão mesmo, porque faz parte do nosso cotidiano. Eu vou abrir aqui também o espaço para caso algum conselheiro tenha alguma dúvida, um questionamento, né, a professora Liliane, acho que valeria a pena deixar também um espaço em aberto. Fiquem à vontade. Professor Jairo. Boa tarde, magnífico reitor. Boa tarde a todos e todas as conselheiras, quem nos assiste também pela plataforma do YouTube. Eu não tenho nenhum questionamento ou nenhuma dúvida a respeito do relatório, né, do processo, ou ainda da renovação em relação à FAPEX. Eu concordo com o magnífico reitor em relação a possibilidade que a FAPEX nos coloca enquanto, né, uma fundação de apoio, que é muito importante para a execução de projetos desse tipo, como os apresentados, e de vários outros que nós temos potencial, mas eu gostaria de trazer aqui um relato que foi me passado pelo coordenador de um dos projetos que está sob apoio da FAPEX, que é desenvolvido aqui no campus de Barra, e o relato, em resumo, é sobre a dificuldade para a execução dos recursos. E aí, um pouco, até foi mencionado isso na fala do magnífico reitor, em relação às especificidades, sobretudo, eu diria, geográficas, regionais, e talvez até mesmo por área do conhecimento, né?
O projeto que eu menciono é na área de ciências agrárias, então tem particularidades em relação à compra de itens voltados para o ambiente agrário, então material para trabalho de campo, que tem algumas especificidades. Mas, particularmente, a principal dificuldade enfrentada pelo coordenador e a mim relatado é em relação à possibilidade que a FAPECS coloca para realizar as compras, né? Como uma fundação que tem regras a seguir, a FAPECS sempre coloca que precisa algumas limitações em relação aos fornecedores. Limitações essas principalmente relacionadas à origem geográfica, eu diria assim, ou seja, na região metropolitana de Salvador, na maioria das vezes, e aí o que dificulta a entrega aqui em Barra, local de execução do projeto. Eu imagino que seria a mesma dificuldade para outras cidades que têm campus na nossa universidade. Então, eu vejo essa como uma limitação, eu não poderia me furtar de trazer essa fala, até para que esse conselho tenha noção. Repito, eu considero importante e necessário a aprovação da renovação do Junta FAPEC, mas a gente precisa ter ciência dessas dificuldades enfrentadas, né, em um dos projetos, vendo com atenção o relatório da comissão. Nós temos relativamente poucos projetos para serem avaliados, mas eu vi que um dos projetos tem um baixo nível de execução orçamentária, então não sei se também se relaciona a essa dificuldade na aquisição, no relatório isso não está claro, mas faço todo esse preâmbulo para que o Conselho tenha noção também das dificuldades e aproveitar para perguntar, e aí talvez a conselheira Leriane possa nos informar sobre a possibilidade da universidade estabelecer parceria, não sei se o termo seria esse, mas, enfim, ter cadastrado outra fundação de apoio. Nós sei que nós temos a FEP, né, se eu não me engano, FEP ou FAP, não sei, que é uma outra ligada à Universidade Federal da Bahia, que me parece que teriam também as mesmas dificuldades, sobretudo em relação à questão geográfica. Não sei se nós teríamos alguma outra possibilidade, seja no estado da Bahia, ou mesmo que não no estado da Bahia, mas em regiões, né, que na oeste está mais próximo de outras regiões do que efetivamente a capital do estado, que nós poderíamos também nos relacionarmos e assim ampliar o leque de possibilidade para nossos pesquisadores, para, enfim, os coordenadores de projeto no momento da escolha da fundação. É isso, obrigado. Boa tarde, professora Leriane. Boa tarde, conselheiro Jairo. Vou prestar aqui alguns esclarecimentos, né, sobre o que está sendo... Vou começar de trás para frente. É desejável, de fato, que a gente tenha mais fundações de apoio credenciadas. E aí, no que compete a busca dessas novas instituições, né, para o credenciamento, está em análise um edital de chamamento público para novas fundações serem credenciadas junto à universidade, né? A gente está na fase final de análise desse edital, né? Que ainda será apreciada pela Procuradoria, né? Nesse mês a gente ainda consegue fazer essa tramitação. Foi uma proposição da Diretoria de Estudos Estratégicos, né, que trabalhou exatamente por entender que quanto mais fundações tivermos, né, mais oportunidades estaremos dando aos coordenadores, porque eles devem fazer a escolha pela fundação que apresente a melhor relação de prestação de serviço, né? A gente fala que não é necessariamente um menor valor em termos de despesas operacionais, mas é aquela que apresenta a melhor condição para a execução daquele determinado projeto. Então, além da fundação da FAPECS, a gente, de fato, tem outra fundação credenciada, que é a Fundação Escola Politécnica, a FEP, e então a gente vai buscar, possivelmente, a gente vai abrir um edital, a gente só está avaliando se ele vai ficar como fluxo contínuo, então tem algumas particularidades que aí certamente o procurador também vai fazer algumas observações. Então, o último assunto que o senhor comentou.
Sobre a questão operacional, que foi relatada pela coordenação do projeto, é compreensível, de fato, para a própria Fundação de Apoio, né, que nós estamos iniciando projetos com fundação, então há uma dificuldade operacional. Para o caso específico desse projeto, a diretoria da Fundação de Apoio, ela autorizou o reembolso no valor de até R$1.000, então, um reembolso relacionado a despesas de consumo, exatamente porque o projeto trazia características bem específicas, compras, né, de difícil execução, para viabilizar o projeto, né, itens que o próprio professor César, né, que é o coordenador do projeto que assumiu, ele conseguiu executar. Mas a gente também tem que lembrar que a gente tem limitações que muitas vezes não são da fundação, estão vinculadas ao órgão financiador. Então, cada caso, cada execução de um projeto deve estar alinhado também com aquilo que o órgão financiador autoriza. Foi solicitada a autorização, nós tivemos até uma consulta formal realizada ao órgão financiador, que liberou para que também fosse executado dessa maneira, até porque, posteriormente, tem que ser apresentada uma prestação de contas, então, em qualquer alteração no decorrer da execução do projeto, precisa ter anuência desse financiador. Então, eu creio que, no caso específico desse projeto, as dificuldades que ocorreram, né, foram superadas ali com bastante diálogo, né, pelas três partes, né, o FOB, instituição parceira, e a Fundação de Apoio. Com relação a um item que o senhor mencionou, que é a taxa de execução do projeto, decorre das características de cada um, e no caso específico deste que o senhor está se referindo, é uma escolha da coordenação do projeto, né? Então, é justificado o porquê que não fez a execução do projeto em dada situação. De fato, houve uma justificativa, não para essa comissão, aí eu já falo enquanto, né, avaliando essa informação por conta de uma prestação de contas parcial que foi solicitado, uma vez que atendeu um ano de contrato, né, então a gente precisou, mas foi decorrente da necessidade da coordenação do projeto se adequar, porque houve uma variação muito grande dos preços, e isso impactou sobremaneira a aquisição dos equipamentos. Então, a taxa do dólar realmente estava variando muito, a coordenação do projeto avaliou que aquele não seria o momento adequado, e aí, com a anuência do órgão financiador, foi feita uma programação de execução daquele contrato por meio de um aditivo, né? Então, não sei se deixei alguma informação sem prestar. Okay, obrigado. Alguma observação? Oh, me desculpe, agora que eu vi que eu estou com o teclado, com o microfone aberto, digitando aqui as falas para poder adiantar a ata, e aí me desculpem, tá? Agora que eu notei que eu tinha destravado. Espero que não tenha atrapalhado. Mais alguém teria alguma observação? Bom, não havendo nenhuma outra observação, eu, então, submeto ao regime de votação a declaração ad referendo, de 23 de dezembro de 2021, que trata da aprovação da renovação de autorização de atuação da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão FAPEX, como Fundação de Apoio ao FOB, e a avaliação de desempenho da referida fundação. Eu peço que aqueles que acompanham a presidência desse conselho, aprovando o ato ad referendo, a declaração, que permaneçam como estão. Se houver algum voto contrário ou a necessidade de abstenção, eu peço que faça a manifestação pelo chat. Não havendo nenhuma manifestação, a declaração foi aprovada por unanimidade. Eu vou pedir a compreensão dos colegas para que a gente possa suspender a reunião por alguns minutos, só para que eu possa concluir com a nossa secretária a redação dessa ata, porque a gente já conclui e faz a leitura da ata da nossa reunião. Certo? Então,
suspensa só por 15 minutos no máximo a nossa reunião. Gleiciane, eu vou mantendo contato com você pelo WhatsApp mesmo, tá? Pronto, já conseguimos aqui dar o andamento, então eu vou pedir para a Gleiciane fazer a leitura da nossa ata. Gleiciane, se puder, eu te peço também para você já fazer a projeção, porque aí acho que os conselheiros podem contribuir caso já identifiquem algum equívoco ou necessidade de algum acréscimo. Ok, professor, obrigada. Boa tarde a todos. Todo mundo consegue ler a ata? Sim. Vou iniciar a leitura. Ata da 38ª reunião extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos 10 dias do mês de março de 2022, às 14h08, reuniram-se por videoconferência, através da plataforma Google Hangouts Meet, com transmissão ao vivo, em caráter extraordinário, os membros do Conselho Universitário, sob a presidência do magnífico reitor, professor Jacques Antônio de Miranda, contando com a participação do vice-presidente do Consune, o vice-reitor, professor Antônio Oliveira de Souza, dos pró-reitores e ou representantes, Vanessa Godoy Kinoshita, Protic, Adma Cátia Lacerda Chaves, Prograde, Cláudio Reicher do Nascimento, Pro-PGP, Daniela Cristina Calado, Proec, Jaqueline Fritz, Proad, Cleiton da Silva Barcelos, Progep, e Leriane Silva Cardoso, Proplan. Dos diretores dos centros, Tony Silva Almeida, CMBJL, Bruno Mota Oliveira, CMLM, Rubio José Ferreira, CEHU, e Vera Regiane Brescovic Nunes, CM Samavi. Rafael da Conceição Simões, CCBS, Valdeilson Souza Braga, C7, e Jairo Torres Magalhães Júnior, CMB. Dos representantes dos técnicos administrativos em educação, Levi José Rodrigues, Jarine Barbosa Rocha Mensch e Keila Ferreira Gomes. Da representante docente de centro, Luci Ferreira Ribeiro, CCBS. Dos representantes dos estudantes, Anderson Souza Barbosa e Lorena Braga de Souza, para tratarem da seguinte pauta: apreciação de atos, declaração ad referendo ao consumo, declaração ad referendo de 23 de dezembro de 2021, de aprovação da renovação da autorização de atuação da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão, FAPEX, como Fundação de Apoio ao FOB, e a avaliação de desempenho da FAPEX, considerando as atribuições legais conferidas pelo inciso 15 do artigo 51 do Regimento Geral da UFOB, considerando a necessidade de atendimento aos prazos de submissão da documentação de renovação junto aos órgãos competentes e considerando o parecer da relatora, conselheira Leriane Silva Cardoso, emitido em 22 de dezembro de 2021, páginas 141 a 149 do processo, recomendando a aprovação da renovação da autorização de atuação da FAPEX como Fundação de Apoio à Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, e da avaliação de desempenho da FAPEX, atendendo ao encaminhamento da chefia de gabinete da reitoria da UFOB, conforme documentação apensada ao processo 23.520.012.412/2021-51. Havendo quórum, o magnífico reitor, professor Jacques Antônio de Miranda, cumprimentou a todos os conselheiros presentes em Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa, Luiz Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória. Dando início à reunião, informou que a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão, FAPEX, é credenciada junto aos Ministérios da Educação, MEC, e da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, para atuar como Fundação de Apoio ao FOB,
Destacou que o vínculo de relacionamento institucional, conforme previsto no artigo 68 do Regimento Geral e legislação vigente, tem por objetivo o suporte operacional, administrativo ou financeiro da entidade fundacional para fins de execução de projetos de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional, científico, artístico e tecnológico. Informou que a reitoria da UFOB recebeu da referida fundação o ofício número 108/2021 Direx, emitido em 7 de dezembro de 2021, o qual solicitou o encaminhamento da documentação para dar andamento ao processo de renovação da autorização da FAPECS para continuar apoiando a Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Que, em cumprimento às orientações da Fundação e atendendo o estabelecido pela Portaria Interministerial MEC-NCTI, número 191, de 13 de março de 2012, foi emitida pela Reitoria a Portaria UFOB número 390, de 10 de dezembro de 2021, que designou comissão para a avaliação do desempenho da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, FAPECS, conforme o estabelecido pela Resolução Consune UFOB, número 009, de 4 de fevereiro de 2021. Que, apensados os documentos solicitados e o parecer da comissão sobre o desempenho da Fundação junto ao UFOB, o processo foi encaminhado à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior para manifestação do Conselho Universitário quanto à autorização de renovação do credenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão FAPECS para atuar como Fundação de Apoio ao UFOB e a avaliação de desempenho da FAPECS. Por conseguinte, o processo foi encaminhado à conselheira Leriane Silva Cardoso para emissão de parecer. Registrou que, apensado ao processo, o parecer do Consune foi encaminhado à reitoria para atendimento às recomendações da parecerista, para ajustes ao documento emitido pela comissão responsável pela análise da atuação da FAPECS em relação aos projetos apoiados pela mesma. Afirmou que as recomendações foram acolhidas e o processo é encaminhado em 23 de dezembro de 2021 para submissão ao Consune. O presidente explicou que, devido ao retorno do processo ter se dado em vistas do recesso acadêmico, o que dificultava a convocação de reunião para apreciação, já que grande parte dos conselheiros estaria em gozo de férias, foi emitida a declaração ad referendo de 23 de dezembro de 2021, que aprovou a renovação da autorização de atuação da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão FAPECS como Fundação de Apoio ao UFOB e a avaliação de desempenho da FAPECS, o que possibilitou o encaminhamento da documentação dentro do prazo para a realização dos registros junto ao Ministério da Educação. Citou que, conforme consta no processo, o Ministério da Educação encaminhou em diligência à FAPECS o ofício número 18/2022, GAT/CGPP/DIFES/CESUL-MEC, de 14 de fevereiro de 2022, solicitando a ata de deliberação do órgão colegiado superior da instituição apoiada, mediante autorização, manifestando prévia concordância com o pedido de renovação. Artigo 4º, inciso 4, da Portaria Interministerial número 191/2012. E B, aprovação da avaliação de desempenho pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada, mediante autorização. Artigo 5º, inciso 5, da Portaria Interministerial número 191/2012. Feitos os esclarecimentos, o presidente Jacques Miranda passou a palavra à conselheira Leriane Cardoso para fazer um breve relato sobre os aspectos que regulamenta a Lei nº 8.958/94, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. Dentre os documentos necessários, a instrução do pedido de renovação junto ao Ministério da Educação, conforme artigo 5º do Decreto 7.423/2010, a Fundação de Apoio necessita da avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos,
demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio. Inciso 3. Neste sentido, em observância à Resolução CONSUNE número 009, de 4 de fevereiro de 2021, foi realizada a avaliação de desempenho da FAPECS pela comissão designada por meio da Portaria UFOB número 390/2021. A partir dos critérios estabelecidos pelo artigo 3º do anexo único da Resolução CONSUNE UFOB número 9/2021, considerando o desempenho operacional, incisos 1, 2, 4 e 5. Desempenho financeiro, incisos 3 e 6. E análise dos indicadores de eficiência, incisos 7, 8 e 9. Destacou ainda que foram considerados na análise a execução de 6 contratos acadêmicos celebrados, com valor total correspondente a R$ 3.870.270,06. Desculpa, voltando, R$ 260,06. Sendo 3 contratos tripartites, financiador, UFOB e FAPECS, e 3 contratos bipartites, e que no exercício de 2021 houve a assinatura de 2 contratos. No que se refere ao quantitativo de participantes no projeto, em conformidade com o artigo 6º, parágrafo 3º do Decreto número 7.423/2010 e o artigo 6º da Resolução CONSUNE número 11/2017, que estabelece que os projetos deverão ser realizados por, no mínimo, 2/3 de pessoas vinculadas ao UFOB. A conselheira indicou a adequação da composição da equipe de um projeto. Processo 23.520.006268/2020-33. Em observância à Resolução CONSUNE número 011/2017. Em destaque, o relatório informa que o indicador de satisfação, ISG, calculado correspondeu a 74,2% de satisfação, cujo cálculo baseia-se no grau de satisfação dos coordenadores dos projetos em relação aos serviços prestados pela Fundação de Apoio, por meio do Índice de Satisfação do Relacionamento e Usabilidade do Sistema, o SRU, e o Índice de Satisfação e Atuação da Fundação, ISA. Por fim, a relatora Leriane Cardoso concluiu que a FAPECS, na condição de Fundação de Apoio, demonstrou satisfatório desempenho em relação aos serviços prestados, com base nos critérios elencados na Resolução CONSUNE UFOB número 009/2021. A conselheira registrou que a análise da comissão contemplou os elementos necessários à avaliação de desempenho da Fundação de Apoio, manifestando-se favorável à renovação do credenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão, FAPECS, para atuar como Fundação de Apoio ao UFOB, conforme a avaliação de desempenho realizada pela comissão instituída pela Portaria UFOB número 390/2021. Concluída a apresentação, o presidente do Conselho agradeceu à conselheira relatora pela explanação e complementou as informações. Em seguida, perguntou aos demais conselheiros se havia alguma dúvida ou questionamento. Com a palavra, o conselheiro Jairo Torres destacou a importância da atuação da Fundação e fez breve relato sobre um dos projetos. Ponderou sobre a dificuldade para a execução de um dos projetos decorrentes de algumas especificidades e adequações. Há um caso específico na área de ciências agrárias. Destacou uma das dificuldades para a aquisição de insumos limitadas, muitas vezes em relação à entrega no interior do Estado. Reiterou sobre a importância do apoio da Fundação e sobre a possibilidade de credenciamento de outra Fundação de Apoio, considerando principalmente as questões regionais. Com a palavra, a conselheira Leriane reiterou o interesse de novos credenciamentos, informou sobre o andamento de chamamento público para credenciamento de novas fundações, destacou sobre a necessidade de assegurar melhores condições para os coordenadores.
Destacou que a Fundação viabilizou condições para reembolso de despesas do coordenador do projeto mencionado, mas ponderou sobre limitações impostas pelos órgãos financiadores, o que impõe determinados limites. Sobre a questão da taxa de execução do projeto mencionado, destacou que decorre da necessidade de adequação por parte da coordenação do projeto, em função das variações cambiais que impactaram no andamento. Finalizou que se tratava de uma decisão do coordenador e que estava devidamente justificada. Não havendo mais contribuições, o senhor presidente do Conselho submeteu ao regime de votação a declaração ad referendo de 23 de dezembro de 2021 de aprovação da renovação da autorização da atuação da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão, FAPEX, como Fundação de Apoio ao FOB, e a avaliação de desempenho da Fundação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, o senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, Gleiciane. Eu vou abrir para as contribuições. Só tem um acréscimo, Gleiciane, na linha 127, que ficou faltando aí uma conclusão da frase, né? Então, a sugestão ali que os coordenadores, aí eu vou te passar aqui a sugestão que é o da fala ali de professora Eliane, que ficou aqui, talvez eu mesmo cometi, ou se não foi no recorte. Os coordenadores decidam sobre a fundação que melhor atenda às características do projeto. Está aqui, ó. Está já no chat aí Pega no chat, que acho que aí você pode, não tem nem que digitar. Tá. Abro, então, para as contribuições, observações, se mais alguém tiver alguma contribuição à ata. Então, não havendo mais nenhuma contribuição, eu submeto ao regime de votação a referida ata. Peço para que aqueles que concordem e aprovam a ata permaneçam como estão. Se houver algum voto contrário ou necessidade de abstenção, peço que faça a manifestação pelo chat. Não havendo manifestações em contrato, a ata foi aprovada por unanimidade. Tá? Agradeço, Gleiciane. Essa ata, então, que Gleiciane acabou de lavrar, ela vai preparar, vai disponibilizar aí para assinatura, tá? Eu peço uma atenção especial até para cumprimento dos prazos referente a essa tramitação, certo? Então, nada mais havendo, eu agradeço a colaboração de todas e todos, declaro encerrada essa sessão extraordinária e vamos partir para a sessão ordinária. É outro link. Eu vou até copiar, porque pode ser que algum conselheiro, para facilitar o acesso, vamos encerrar essa sala, mas se precisar já ir para outra sala, está o link aqui embaixo, tá? Agradeço a todas e todos.